Vamos lá, Lucas capítulo 2, alguns versículos, a partir do versículo 8, diz assim a palavra de Deus. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu, e o que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia no coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Amém. Pode sentar. Deus colocou uma palavra no meu coração, uma rápida reflexão para nós aqui essa noite. Eu quero começar com uma pergunta para você que está aqui hoje. Qual é o valor que você dá à adoração? Pensa por um momento, como você valoriza a adoração? O que isso significa para você? Qual é a escala de valores, a importância dela para você? Um escritor chamado Hayden Wilson Tozer escreveu uma coisa muito séria. Olha o que ele disse: afirmo que a maior tragédia do mundo de hoje é que Deus fez o homem à sua imagem, criou para adorá-lo, formou para tocar a harpa da adoração diante da sua face dia e noite. Mas ele falhou, deixando cair a harpa, e ela já sem som aos seus pés. Um dos maiores problemas do mundo de hoje é a falha na adoração. Se você pegar a Bíblia de ponta a ponta, ela vai cantar. É um livro de adoração, em todos os ângulos, em todos os pontos, desde do começo, lá do Éden, até os finais do Apocalipse. Você tem uma Bíblia lotada de notas de louvor e adoração. Você tem um Deus que valoriza ao extremo a questão da adoração, não porque ele seja um ser apático, metido e viciado no próprio nome. Tem gente que ainda acha isso. Para que eu tenho que ficar adorando a Deus eternamente? Adoração não muda nada de Deus, mas muda muito quem adora. Você sai do foco, você entende que é menor, mais do que isso, que tem Pai, que tem Criador, que não precisa fazer o trabalho de Deus e que pode descansar em paz. Enquanto você canta, Ele age. Enquanto você adora, Ele é Deus. Não mexe com Deus, mas mexe comigo. A adoração inverte os papéis. E esse texto que nós lemos é um texto cheio de coisas extraordinárias. Aliás, eu li do capítulo 2, mas se você pegar o capítulo 1 de Lucas até o 2, você vai ver notas e notas incríveis de adoração. Mas a pergunta que eu quero que fique na sua mente é: qual é o valor que você dá à adoração? Pensa um pouco sobre isso, reflete, imagina o quanto isso para você faz sentido. Nosso problema é que nós vivemos hoje numa sociedade do preço, mas não do valor. Uma sociedade acostumada a rotular, botar etiqueta. Uma sociedade acostumada ao cifrão antes do rótulo. E isso é muito perigoso, porque não há absolutamente nada que você possa colocar na mesa de negociações quando o assunto é adoração. Porque todo mundo nesse templo hoje só pode adorar, porque quando não tinha nada, só dívida, Deus rasgou-se na cruz para que você pudesse adorar. Portanto, do ponto de vista da adoração, já está todo mundo em dívida. E só estamos aqui por causa da graça bendita de Jesus, que rasgou a promissória da culpa, e nós podemos livres louvá-lo pelo que Ele fez, pelo que Ele é e pelo que Ele fará.
Uma das notas bonitas que a Bíblia coloca sempre que Deus vai lidar com o povo de Israel, principalmente no Antigo Testamento, é o tempo todo uma espécie de memória sagrada. O tempo todo Deus diz para Israel assim, ó: Israel, lembra-te do Deus que te tirou do Egito. E aí isso leva Israel a momentos de adoração. Por incrível que pareça, é Deus dizendo: a base da adoração, Israel, não é o que você faz, é o que eu já fiz em você. Lembra-se, é memória. E a partir do momento que você lembra e que essa memória sagrada te faz entender que você não estaria vivo hoje se a graça de Deus não te sustentasse, você já tem motivos para adorar. Esses dias, olhando na Bíblia, uma coisa me chamou muita atenção. Quando Deus vai tirar o povo de Israel do Egito, e você olha isso no livro do Êxodo, Deus faz uma negociação entre Moisés e o faraó, pontuada pelas famosas 10 pragas. Só que se você olhar o texto, todas elas têm o mesmo pano de fundo, as 10, uma briguinha de adoração. Deus fala para Moisés, fala para o faraó: deixa meu povo ir para que me preste culto. E o faraó fica o tempo todo como um obstáculo à adoração do povo. Ele se coloca como frente a Deus: não deixa o povo sair, ou deixa o povo sair até um certo limite, ou deixa o povo sair, mas deixam os bois e o que tem por aqui, ou deixa o povo sair, mas deixam as filhas e os filhos e as mulheres aqui, o tempo todo se colocando como obstáculos a um povo que adora. Não é à toa que o Egito foi ferido com 10 pragas, porque toda e qualquer pessoa que se coloca como obstáculo à adoração de Deus vira rival de Deus. Nosso chamado aqui hoje é facilitar trajetórias de adoração. É adorar a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele já fez, e jamais se colocar como obstáculo da adoração. Quando a gente faz isso, sabe o que isso gera na alma? Gera um estado de leveza. A sua alma poetiza, ela fica extremamente sagrada, saudável, curada. É uma alma que é capaz de gerar um Salmo 23, é capaz de gerar uma oração do Pai Nosso, é capaz de gerar um Salmo 139, é capaz de cantar para Deus nos piores momentos da vida, porque nem sempre, para você que olha daí, está todo mundo no coral em paz. Tem dia que eles estão aqui só pela graça de Deus, vem para o ensaio só pela misericórdia. Eu sei que eu fui criado vendo minha mãe regendo irmãs de ciclo de oração, e tinha dias que eu sabia que ela estava ali só porque Deus sustentava. Só que nos momentos em que mais se espreme é que sai o melhor do azeite. Deus retira dos mais complicados vasos a mais incrível adoração. Todo mundo aqui hoje tem motivo para adorar a Deus. Se você está vivo aqui hoje, já é um motivo para adorar a Deus, é ou não é? Alguém passou na sua frente na fila da morte, não foi? Você já tem um motivo para adorar a Deus. Se você está piscando aí, já é um motivo tremendo para adorar a Deus. Se você parar de piscar, seca a sua córnea, você fica cego. Se está piscando, graças a Deus, é motivo para adorar a Deus. O sangue está circulando no seu corpo todo, oxigenando o cérebro, mexendo com o coração, é motivo para adorar a Deus. Tudo que você faz aqui hoje é motivo para adorar a Deus. Me ouviu, processou a informação, desceu para o coração, é motivo para adorar a Deus. Você não é um parasita no meio do povo, é alguém que Deus chamou, instituiu, colocou aqui e chamou de igreja. Você tem milhares de motivos de louvor a Deus. Deu para entender? Quando eu olho para esses textos, para o que a Bíblia mostra, tem umas coisas que me chamam muita atenção. Eu queria começar a pensar com você nessa pergunta: qual é o valor que você dá à adoração? Por um ponto fundamental para mim: Deus valoriza a adoração. Isso para mim já é suficiente. Eu preciso valorizar a adoração porque Deus a valoriza, logo ela é importante. Nesse texto que nós lemos, Deus mostra um grupo de pastores trabalhando, lidando com seus rebanhos, cuidando à noite, cuidado pastoral, e aparecem os anjos e cantam e fazem uma coisa impressionante. Eles começam a cantar o seguinte: paz na terra entre os homens. Eles estão anunciando o nascimento do Salvador, mas também estão cantando pedindo paz, porque eu preciso lembrar aos irmãos que o nascimento de Jesus trouxe tudo o que é bom, mas também suscitou o mal. Vem Herodes, vem Pilatos. Quando Deus se manifesta, eu preciso buscar paz, porque eu posso me tornar um perigo para os irmãos ao meu redor. É por isso que toda vez que a graça de Deus se manifesta, ela gera comunhão. Se a adoração é verdadeira, ela vem para comunhão, porque é glória a Deus e paz com os homens, é glória a Deus e vida entre os irmãos, é glória do céu e dimensão na terra. A gente aprende a conviver conectados entre o que vem de Deus e o que acontece aqui embaixo. O que os anjos estão cantando já é a primeira indicação do que Jesus vai orar no Pai Nosso: assim na terra como no céu,
Paz na terra, glória nas alturas, glória nos homens. Há um envolvimento, uma dimensão plena. O que os anjos cantam lá, a gente canta aqui. Mais do que isso, esse texto nos insere na comunidade dos adoradores. Nós estamos até hoje adorando ao mesmo Deus que os anjos adoram e cantando pelo mesmo motivo que eles cantaram. Porque Cristo desceu, um dia a gente pode subir. Ainda temos o mesmo motivo, a mesma lógica do adorar. Só não adora quem ainda não compreendeu isso. Sabe o que mais me encanta na adoração cristã? Preciso entender uma coisa, que hoje nós vivemos numa época onde as pessoas confundem adoração com estilo musical. Já notaram isso? Você fala para o irmão, você canta o quê? Eu canto samba. E você? Jazz. E você? Pagode. E você? Adoração. Ué, então samba, pagode e jazz não são. Não é? A lógica do texto bíblico é que tudo está envolvido. São multidões de anjos cantando. Não há um ritmo estabelecido, um jeito técnico e frio. Não é a lógica da mulher samaritana, Jerusalém ou Gerizim, esse lado ou aquele, esse estilo ou aquele outro. É glória de Deus. A lógica é, se a graça de Deus me habita, ela vai santificar a minha história e tudo que eu toco. E a partir daí eu projeto a graça de Deus para qualquer grupo que eu agir, porque o Espírito estará em mim, e onde eu toco se sacraliza. A adoração agora parte de um pressuposto muito mais profundo, de que tudo o que eu faço para a glória de Deus. Sabe qual é o nosso grande problema hoje? Nós vivemos numa sociedade que é obcecada pelo ego. É a sociedade da segunda trindade, eu e eu, o tempo todo. E quando isso entra em voga, fica difícil louvar a Deus. Porque quando você louva a Deus, necessariamente tem que sair do centro, sair do foco. O que a gente vai ver aqui, eu preciso mostrar isso a você. Por exemplo, em Lucas capítulo 8, versículo 38, capítulo 1, versículo 38, Maria quem começa a cantar. E ela dá um brado, na verdade: cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Recebe a visita do anjo e se prontifica, porque toda adoração a Deus começa na intimidade, numa visitação de Deus que promove mudanças em mim. Sabe o que significa isso? Em última instância, ninguém veio aqui só para cantar alguma coisa decorada e ensaiada. Veio aqui porque acredita que a partir do momento que canta, algo em si muda, a mudança é produzida, a transformação é gerada. Não é só um cântico, é uma transformação profetizada em ritmo musical. É mais do que simplesmente cantar. É por isso que nós não chamamos isso aqui de show, mas de culto. Porque a última proposta do show é que eu mostre meus talentos. A do culto é que eu desapareça e você só enxergue Cristo. Porque a partir do momento que Cristo está presente, a glória de Deus se manifesta e o louvor cumpre uma função. Ela vai até o céu, mas também volta como graça. E tudo que eu faço, não faço para aparecer, faço para que a glória de Deus reflita no meu rosto a ressonância do sagrado que habita o meu coração. Tem a ver com intimidade. Lá em Lucas 1,46, Maria canta assim, ó: minha alma engrandece ao Senhor. Ela está fazendo uma ressonância do cântico de Ana, lá em 1 Samuel 2, do 1 ao 10. Ela usa o conhecimento que ela tem de história para cantar em Israel. O que ela está mostrando é que a genuína adoração, ela tem uma raiz histórica, ela tem porquê. Escuta o que eu vou te dizer aqui, ó, principalmente se você não tem muita ambiência de igreja, não conhece muito do nosso movimento como igreja. Cada uma dessas pessoas que estão aqui nesses dois corais tem uma história de Deus para contar. Ninguém aqui foi colocado no dedo simplesmente porque sabe cantar, é porque tem uma história sendo feita. A gente canta com base no que Deus já fez. E olha que coisa incrível, a nossa adoração é feita com base no nosso passado. Todo adorador carrega uma mochila e ele tira de dentro dessa mochila cada uma das fichas sujas que já teve e que foram limpas pelo sangue da cruz. Todo adorador tem uma história e ele adora porque essa história foi escrita por Deus. Todo adorador para Deus adora na dor. Daí adorador, aquele que adora na dor. Aperta que ele canta, é ou não é? Vocês já notaram que nos piores dias, quem é cristão aí sabe disso, os piores dias da nossa vida são os dias que Deus dá composições, é ou não é? Você já notou naquele dia que você está muito mal, precisando de ajuda, de oração, Deus manda alguém para você orar? Sabe? E você fala assim: Senhor, desculpa aí, quem está precisando sou eu. E Deus te coloca no mesmo nível dos quebrados, porque só os curados podem curar, só os quebrantados oferecem quebrantamento, só os adoradores se reconhecem no movimento e passam a adorar. Adoração tem a ver com uma coisa muito profunda, que é a capacidade de saber que você é pó.
É estranho dizer isso para o mundo de hoje. Nós somos educados a ser uma coisa muito maior, extraordinária. Esses dias eu estava lendo um sermão de Antônio Vieira da quarta-feira de cinzas, e aquilo mexeu muito comigo, quando ele fala da questão do pó. Ele fala, sabe o que o ser humano é? A história do ser humano é apenas uma história cíclica de pó a pó, do pó que nós fomos ao pó que seremos. Ele diz, pó levantado, Adão vivo, pó caído, Adão morto. É por isso que Deus sopra nas narinas do pó, porque o que levanta o pó é o vento, cessa o vento e o pó cai. Pó somos, pó seremos. A diferença é que somos um pó que Deus gostou. Só Ele para olhar no pó e ver a gente. Ele olhou no pó e viu você. E hoje o que a gente faz? Um pó que canta, um pó que adora, um pó que faz orquestra, faz coral. Ninguém dá nada, mas Deus dá tudo. E o pó se transforma em motivos de louvor, adoração na história, glórias e honras ao nome de Jesus. Porque Ele tira do nada tudo, só Ele para extrair música do chão. É por isso que as melhores adorações sempre vêm de baixo, do simples, das pessoas que conhecem, têm capacidade suficiente para lembrar de onde veio, com quem está e para onde está indo. É a adoração que canta, minha alma engrandece ao Senhor. Em Lucas 1,68 é a vez de Zacarias. E ele fica mudo um bom tempo, até que o filho nasça. E quando a Bíblia vem num milagre tremendo, ele abre a boca e resolve falar de novo, acontece o milagre, ele não sai dizendo um monte de coisa. A primeira coisa que ele diz é, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel. Mudo durante um monte de tempo por uma ação do próprio Deus. E quando ele abre a boca, a primeira coisa que ele faz é engrandecer a Deus. O que ele está dizendo é que a adoração não necessita necessariamente da minha voz. Eu não preciso necessariamente saber cantar para ser um adorador. Às vezes o mudo ao meu lado canta melhor do que eu. Porque Deus tem uma incrível capacidade de reconhecer as notas do coração. Só Deus sabe o que está acontecendo na sua alma nesse momento. E Ele é o Deus a quem você deve cantar. A minha alma engrandece ao Senhor. Bendito seja o Deus de Israel, o Deus de todas as almas, de todas as intimidades, de todas as fúrias que habita o cerne da vida. Esse é o único Deus que você pode adorar sem fazer uma monte de bajulação antes. Uma das coisas que mais me encanta na fé cristã é que eu tenho uma certeza tremenda. Quando acaba o culto aqui e nós fechamos as portas do templo, o nosso Deus é o único que vai para casa com a gente. Você já notou isso? Ele é um Deus de casas. A Bíblia mostra Jesus de uma forma que muita gente não gostaria. Sabe aquela coisa de tentar dar um glamour a mais para Jesus? Acho que é por isso que a gente pintou ele europeu de olho azul. Jesus era extremamente comum. Termina os cultos, ele vai para casa. É difícil achar Jesus na sinagoga e no templo. Sabe onde você acha Jesus? Conversando com um cara que subiu na árvore para ver ele. Sabe onde você encontra Jesus? Dormindo no barco com um monte de discípulos, no meio da tempestade, o pior dia para dormir. Sabe onde você encontra Jesus? Conversando com gente que ninguém dá nada. Você encontra Jesus de noite conversando com um homem com medo de aparecer na sociedade porque tem dinheiro e posição. Jesus vai lá, é o Deus que habita os clandestinos. Você vai encontrar Jesus com uma samaritana mal falada, meio-dia, na beira de um poço. Você encontra Jesus perto de onde existe necessidade. E a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Portanto, se você tem algum ai, grita que ele aparece. Ele está perto de gente que precisa, ele está perto de gente que clama. E é daí que nasce a adoração. A adoração tem uma matemática estranha. Problema, crise, mais Deus é igual a graça. Só Deus faz isso. Olha que tremendo, em Lucas 2,14 os anjos começam a cantar, glória a Deus nas alturas e paz na terra. A adoração dos anjos une céu e terra. Aparece, e o que mais me encanta na Bíblia é a honestidade dos textos. Eu gosto que a Bíblia não faz aquele abracadabra gospel que a gente faz para dar uma iludida na coisa. A Bíblia é honesta o suficiente para colocar lá que quando os anjos apareceram, sabe o que aconteceu com os pastores? Tremeram de medo, ficaram aterrorizados. Ou seja, quando apareceram os anjos, dando a melhor notícia de todos os tempos, que o Messias nasceu, o primeiro impacto foi causar um medo, uma espécie de santo temor, um arrepio estranho. Sabe por quê? Porque estão lidando com o sobrenatural, com aquilo que não dominam, não controlam, não passa no crivo deles, não respeita o itinerário de ninguém. Se Deus se manifestar de fato aqui agora, o primeiro impacto do meu coração é assustar mesmo, é gerar um santo medo, e se isso não acontecer, não é Deus. Quando Deus se revela, a gente treme, porque somos a pequenez diante do inenarrável, somos o pó diante daquele que sopra a vida. Quando Ele se manifesta, a única coisa que a gente faz é se dobrar em genuína adoração, daí proskineo no grego, aquele que se curva com a testa no chão, porque não tem coragem de olhar para cima, porque sabe que o que está acima é sempre maior. Diante dele até os serafins cobrem o rosto.
Olha que tremendo. A adoração vai colocar a gente numa espécie de comunidade dos santos. Aí quando você chega em Lucas 2,39, depois que Jesus nasce, os pastores dão a notícia, tudo vai se caminhando. Jesus vai ser apresentado ao templo e tem um velhinho lá chamado Simeão. E ele pega Jesus nos braços para apresentar a criança e diz uma frase que é aparentemente estranha. Ele olha para o bebê e diz: despede o teu servo em paz. Em outras palavras, mais nossa aqui, mais século 21, Deus, eu já posso morrer. Isso é oração de fazer na hora de apresentar a criança? Ele pega o bebê no colo, olha para o bebê, olha para a mãe deve ter tremido na base, né? Agora eu posso morrer, meu Deus, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Pensa numa oração corajosa, ele está dizendo: Deus, fecha os meus olhos, porque os olhos que viram Jesus não precisam ver mais nada, cumpriram sua função, já viram tudo o que tinham para ver. Quem fixou os olhos em Jesus não precisa ver mais nada, não vê celebridade, não vê aplauso, não vê luz, não vê flash, já viram tudo o que precisam para ver, porque quem viu Jesus também foi visto por ele, e quem é visto por ele é alcançado pela graça. A sua vida só é o que é por causa de Jesus. Quer um motivo tremendo para você adorar a Deus? É dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É poder ter a certeza que eu olho nas páginas da Bíblia, de fora a fora, e quanto mais eu estudo a Bíblia, mais me encanto com isso. As pessoas com quem Deus se movimentou em tempos de adoração foram pessoas estranhas. Você vê um Israel complicadíssimo, mas Deus insiste na adoração desse povo. Você vê homens que a gente não andaria junto num certo momento, e Deus chama para ser seus principais arautos. A adoração tem a incrível capacidade de transformar quem não é em alguma coisa para Deus. É por isso que eu estou aqui hoje ministrando a vocês. Eu não tinha a menor chance, mas a graça de Deus, através do fruto da adoração, me fez estar aqui. Toda e qualquer pessoa que entra no caminho do Espírito entende isso. Agora, sabe qual é o grande mistério de tudo isso? Chama-se envolvimento, relacionamento. Você não tem um Deus que é uma máquina funcional de adoração. Adoração é relação profunda, quase a mesma relação que o músico tem com um instrumento. Quer ver? Toda igreja tem músico e tocador. Tocador é uma tragédia, ele erra sempre o mesmo hino no mesmo lugar, a vida inteira, porque ele não se dedica, ele é só tocador. Já músico é aquele que se dedica, que trabalha, que corre, que tenta entender o ministério. Ele pega o instrumento e cria quase que uma simbiose entre ele e o instrumento. Ele conhece as nuances, as cadências, as modulações, ele sabe onde vai cada coisa, cada toque, conhece a harmonia, a melodia, se envolve no processo, até chegar um dado momento onde ele sente uma espécie de carência do instrumento. Se ele passa um dia sem tocar no instrumento, ele fica com crise de abstinência. É assim ou não é? Quem está de fora e vê um músico tocar, eu nunca vi ninguém elogiar o instrumento, até hoje, é impressionante. E sabe o que é incrível? Você pega, por exemplo, você pode pegar o melhor trombone de todos os tempos, aí dá na mão de um cara que não sabe tocar nada, e o povo fala: o que é isso? E sai arrebentando, não é? Odeio aquele instrumento, o som é horrível, machuca mesmo. Aí você dá na mão de um trombonista fera, ele tira um som maravilhoso, todo mundo aplaude, que lindo, mas ninguém fala do instrumento. A gente aplaude o músico, é ou não é? Acaba com quem é ruim, elogia quem é um músico, mas ninguém fala do instrumento. Aqui é que reside o grande problema da adoração, é permitir que Deus nos toque como instrumentos da sua graça e sair de cena, para que todo louvor seja do músico, não nosso, porque nós somos apenas instrumentos tocados por Deus. Você é só o instrumento que Deus toca, você é só a lâmpada através da qual a luz de Cristo brilha, e só isso já é privilégio, porque é saber que somos tocados por Deus, que é supremo artista de todos os tempos, e que vai tocar a nossa vida nunca para nos destruir, mas para extrair de nós o melhor louvor que puder tirar. Não existe ninguém que seja insignificante para Deus. O que eu gosto desse texto é que os pastores aqui são anônimos na história, ninguém sabe o nome, mas o Espírito se revela a eles não têm nenhuma grife, nada de extraordinário, mas os anjos se revelam, cantam para eles, dão a eles uma notícia, avisam para o povo todo, e eles saem avisando para o povo inteiro. Aí esse Messias que nasce, não vai para Roma, não vai para a Grécia, não vai para os grandes jantares. Primeiro que ele nasce numa manjedoura, envolto em panos, sem nenhum glamour, mídia zero. E ele vai se envolver para onde? Vai descendo, vai para Galileia, vai se envolver com gente complicadíssima, um Judas da vida, um Mateus complicado, um Pedro terrível, um Simão Zelote, um monte de gente torta, e esse Jesus, com instrumentos tortos, desafinados, cordas quebradas, ele vai gerando motivos de louvor na história, a tal ponto que nós chegamos até aqui hoje. Se somos igreja, é porque Jesus começou com esse povo lá de baixo, e a gente chegou até aqui.
Você faz parte do movimento de adoração que Deus instaurou na história. Quer ver? Jesus disse assim, ó, eu vou para o Pai. Quando eu for para o Pai, o Consolador virá. Quando o Consolador vier, vai entrar em vocês. Vocês vão ao mundo. Quando vocês forem ao mundo pregar, eu volto para buscar vocês para irem comigo. Existe um movimento constante na igreja. A igreja não para, a todo momento. Os anjos começaram a cantar e a gente não vai terminar essa canção. Vai continuar cantando eternamente. Glória a Deus nas alturas. Paz e a glória, e glória, e glória, e glória. Porque o que não vai cessar são motivos de adoração. Por isso que a gente louva a Deus todos os dias. Santo Agostinho tem nas suas confissões tem uma frase, um pensamento que eu acho extraordinário. Quando ele começa a contar, durante tantos tempos ele andou por caminhos tortuosos, viveu, se fosse hoje, a gente diria que Santo Agostinho passou a maioria da sua juventude nas baladas, nas festas, nas prostituições e tudo mais. Conta-se até que uma vez ele estava passeando, depois de já se convertido, ele entrou numa região onde havia a antiga prostituição, e uma moça daquela época o conheceu de longe e começou a gritar, Agostinho, sou eu. E ele nem aí, continuou andando, e ela gritando atrás, Agostinho, sou eu, e nada. E ele andando, de repente ela correu, alcançou, pegou ele pelo braço, virou e disse, Agostinho, sou eu. E ele disse, só que eu não sou mais eu. Cristo vive em mim, eu deixei de ser quem eu era, fui transformado, fui tocado, a vida é outra. A minha história agora é outra. Depois desse tempo, passaram-se alguns anos e ele escreveu isso aqui, ó, falando um dia à tarde, ele conta que estava meditando sobre Deus. E começou a pensar, por que Deus gosta de mim? É uma frase estranha, mas é verdade. O que eu tenho para oferecer a Deus? Por que quando eu canto Deus gosta? O que me move na direção de Deus? Por que eu busco Deus? Por que eu simplesmente não esqueço dEle? Por que existe em mim uma fome e uma sede de Deus? E olha o que ele escreveu. Tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei. Tu estavas dentro de mim e eu te buscava fora de mim. Como um animal, lançava-me sobre as coisas belas que tu criaste. Tu estavas comigo, mas eu não estava contigo. Mantinham-me atado longe de ti, essas coisas que se não fossem sustentadas por ti, deixariam de ser. Chamaste-me, gritavas-me, rompeste a minha surdez. Olha o que ele diz, brilhaste e resplandeceste diante de mim e expulsaste dos meus ossos a cegueira dos meus olhos e da minha carne. Exalaste o teu espírito e aspirei o teu perfume e desejei-te, saboreei-te e agora tenho fome e sede de ti. Tocaste-me e nunca mais fui o mesmo. Isso aqui é o que aconteceu com você, conosco aqui hoje. Por que nós cantamos aqui? Porque antes de qualquer coisa, o Espírito nos tocou. Por que você pode levantar as mãos e adorar a Deus? Porque já não há algemas de pecado, o Espírito arrancou. Por que você pode colocar a mão no peito e sentir o fogo do Espírito queimar o coração? Porque as toxinas do pecado não quebram mais. O acesso agora é facilitado. O Espírito toca abaixo da camada da pele, entra na alma, penetra nos sentimentos, faz você chorar. Eu costumo dizer que crente nenhum chora. Na verdade, a Bíblia diz que quem crê em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Não dá para parar o rio, ele vai vazar pelos olhos. Todo crente deixa vazar pelos olhos os rios das águas de Deus. São palavras geradas na alma. E aí você vai só adorando, só glorificando, só dizendo a Deus o quanto Ele é bom, o quanto Ele é Senhor da sua vida. Se tem uma coisa que é tremenda na adoração é que ela é simples. É ou não é? Bem simples. Você não precisa fazer uma espécie de pós-doutorado para adorar. É simples. Qualquer pessoa consegue adorá-lo porque Ele é, não é porque nós somos. O foco é Ele. Quando você entende isso, o valor que você dá à adoração muda, porque o foco é Deus. E quando você chega perto de Deus, sabe o que você encontra? A si mesmo, porque Ele mostra o espelho da graça, e diante do espelho da graça você se percebe como um pecador, daí se arrepende, é abraçado por Ele, recebido, aí Ele faz festa, e na festa que Ele faz, filho pródigo pode entrar, viúva pobre pode entrar, gente quebrado pode entrar, porque nas festas de Deus, o pecador é transformado. Você está aqui hoje porque essa festa de Deus está em curso. Fica de pé, por favor. Eu quero fazer uma oração com você. Eu quero louvar a Deus pela sua vida aqui hoje. Se você está aqui hoje é porque é motivo de adoração a Deus.
É motivo de louvor, de você dizer a Deus: eu creio, Senhor, que a tua palavra é a verdade, eu creio que o Senhor é o meu Deus, o meu Salvador, o dono da minha vida, eu creio que o Senhor tem tocado a minha alma, eu creio que o Senhor tem sido fiel. É uma frase tão bonita dizer: eu creio. E creio não apenas porque alguém me falou, eu creio porque eu percebi em mim a atuação do teu Espírito. Eu queria fazer um convite a você que porventura ainda não faz parte desta família cristã, mas você hoje sentiu que essa palavra tocou o seu coração, mudou a sua vida, que você quer ser um adorador de verdade, adorar a Deus e agradecê-lo pelo que Ele é. Se você quiser, vem até aqui à frente, eu quero orar com você hoje, e quem sabe hoje vai ser o dia da transformação da sua vida. Se você tiver coragem, vem até aqui à frente. Eu quero orar junto com você aqui, orar por você, pela sua casa, pela sua família, e eu tenho certeza que o Espírito de Deus fará uma mudança extraordinária na sua casa, na sua família, nos seus sonhos, porque quando a gente adora, as portas se abrem. Quando a gente adora, a glória de Deus se move. Quando a gente adora, o Espírito de Deus, é Ele quem faz diferença. É Ele quem muda vidas. Tem mais alguém? Vem aqui em nome de Jesus. Talvez você fique pensando: será que sou eu? É você mesmo. Jesus te trouxe aqui hoje porque Ele te ama. Ele conhece a sua vida, Ele sabe quem você é. E não há nada mais extraordinário do que estar aqui hoje adorando a Deus e dizendo para Ele: Deus, eu quero te adorar e quero te amar por toda a minha vida. O que eu estou te oferecendo aqui hoje não é religião, porque religião não consegue salvar ninguém. O que eu estou te oferecendo aqui é Cristo, como Senhor de todas as coisas, como a mais extraordinária possibilidade de vida que você vai ter, a maior de todas as escolhas, porque diante de Jesus é que todas as fontes renascem. Tem mais alguém? Jesus te espera aqui hoje. É o dia de você dar o passo decisivo que vai mudar a história da sua vida. Pode vir, está vindo mais alguém ali. Jesus está te chamando aqui hoje, é dia da sua mudança, dia de você dizer: Senhor, eu te amo, eu quero te adorar por tudo que o Senhor é, pela sua vida, por aquilo que o Senhor tem feito em mim, pela esperança. Está vindo mais pessoas, pode vir, há espaço para você ainda. Jesus te ama, Ele conhece o seu coração, Ele sabe quem você é, Ele tem as chaves da vida, Ele tem nas suas mãos toda a autoridade, todo o poder, toda a honra, toda a glória. Não existe problema que Ele não possa resolver, não existe pecado que Ele não possa perdoar, não existe culpa que Ele não possa arrancar, não existe doença que Ele não possa sarar. Ele é tudo, Ele está em todos, dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Não há mensagem mais forte do que a mensagem do Evangelho. Vamos orar por essas pessoas que estão aqui, que fazem uma decisão extraordinária de adorar a Deus, de amar a Deus. Eterno Deus, obrigado por essas vidas que estão aqui à frente, Senhor, que ouviram a Tua palavra e corajosamente responderam a ela, ao Teu chamado, Senhor. Que essas vidas que estão aqui no altar sejam tocadas por Ti, Pai, que a salvação esteja nessas casas. Pela graça somos salvos, isso não vem de nós, é dom de Deus. Perdoa-lhes os pecados, arranca-lhes as culpas, sara-lhes as feridas. É a adoração, Senhor, que nos faz entregarmos completamente, de modo radical a Ti. Que eles sejam arautos em suas famílias, que eles sejam, Senhor, gerações se movam a partir deles, que eles sejam transformados e transformadores, perdoados e perdoadores, para que a Tua bênção, a Tua graça e a Tua paz esteja em cada coração, no precioso nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus por essas vidas? Que Deus abençoe. Obrigado, pastor.